Boa noite, doutora Nájila, tudo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite Tudo a bem? todos. Tudo bem? E contigo? Como é que está o isolamento? Estamos aqui, né? Nessa situação que não sabemos, né, como é que vai ser, né, como é que nós vamos contornar toda essa situação que estamos vivendo, né? Tem razão, tem razão. No momento a gente tem que procurar seguir as regras, o fique em casa e também honrar de verdade aquelas pessoas que estão na linha de frente, né, dos profissionais essenciais, das atividades Com, essenciais. E o setor de infraestrutura e com, logística, o setor de transportes, esse nosso setor aqui é o que mais está ralando aí, na linha de com frente, o que mais certeza, são os está. responsáveis pelos nossos suprimentos, né? Exatamente. A gente vai no supermercado, vamos na farmácia e pensamos sempre nos profissionais de saúde, mas temos também aqueles que trazem essas mercadorias para lá. E a gente brinca, não é Papai Noel que está deixando aqueles produtos ali nas prateleiras do supermercado, não. Existem pessoas por trás disso, tudo que estão se arriscando e colocando a vida em risco por nós, para que a gente possa trazer a nossa comida todo dia para a mesa, para as nossas famílias. Então, é super importante esse tema. Agradecer a Maritime Law Academy, a professora Eliane Octaviano, que está fazendo aí essa maratona de palestras, de aulas, e colocando a gente aqui, os coordenadores, os professores que já vêm participando, para falar dos temas mais importantes. E esse setor, sem dúvida, é um dos mais importantes para a gente aqui no momento, né? Que é, no final das contas, é fomentar o comércio exterior e não deixar os portos pararem, né? Com certeza. A professora Gente, Eliane para já quem não falou. sabe, a sim, eu vi que ela mandou uma mensagem aqui. Eu também, né, eu reitero minhas palavras na última live que fiz, na quinta-feira. É uma honra presidir mais uma live aqui na Maritime Law Academy. Né, a gente poder conversar, debater sobre esses temas que são tão fundamentais para nossas áreas de atuação, como advogados, como profissionais do comércio exterior, que tem muitos aqui assistindo, né? Tudo isso é de suma importância até para que aqueles que não são da área consigam entender um pouquinho da complexidade e também da da extrema relevância, né, que são que esses serviços que são considerados essenciais são desempenhados no nosso país e também a nível de comércio internacional, né? Para aqueles que não conhecem, a doutora Nájila, ela além de advogada, né, e professora e coordenadora da Maritime Law Academy, ela é cientista política pela Universidade da Flórida, trabalhou no Conselho das Américas, em Washington, com acordos de livre comércio, assessorou acordos de transporte marítimo e acompanhou projetos de lei na Comissão de Infraestrutura e Transportes enquanto assessora parlamentar do Senado. Então, Prazer falar com a sua você, Larissa, presença fazer essa aqui. live contigo. E Prazer é parabéns todo meu, Nájila. pelo teu último encontro aí com o Lenísio. Excelente, você está se superando cada vez mais em direito aduaneiro, hein? Eu Ah, preciso muito obrigada. pegar essa parte de comércio exterior ainda mais. E aí, Milota, de Ah, parabéns por isso. muito obrigada, eu te parabenizo, né? Você é uma profissional competentíssima, uma graça de pessoa, né? Que já tive a honra de conhecer pessoalmente. Então, vamos aprender um pouquinho mais contigo, Nájila. Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns pincelamentos, né? Sobre aqui a professora Eliane falando que o currículo e a carreira da Nájila é admirável. Eu concordo, professora Eliane. A Nájila é uma profissional sensacional, né? Com uma Obrigada, envergadura professor. invejável. Generosidade a sua, professora Eliane. Nada Eu de que fico honrada em generosidade, poder para contribuir ser com a sincera. escola. Eu fico muito honrada em aproveitar essa oportunidade de poder contribuir com a MLO e também sou formada, eu sou pós-graduada em Direito Marítimo e Comércio Exterior pela Maritime Law Academy e eu fiquei muito feliz quando eu conheci pessoalmente a professora Helena Octaviano, tem 4 anos mais ou menos,
Nós participamos, vai falar um pouquinho do congresso agora, Lares? Claro, pode falar, por favor. Nosso primeiro encontro foi aqui em São Luís, na Comissão de Direito Marítimo e Portuário da UAB. Depois ela começou a fazer os congressos da MLO. Nós participamos do primeiro congresso. Quem estava coordenando também era o Paulo Henrique. 2017 foi o primeiro congresso da Maritime Law Academy, e ela abriu oportunidade para várias pessoas do Brasil inteiro contribuir com seus artigos na área. E aí aqui eu trouxe os 3 livros, ela tinha falado, e nós falamos também, acho que teve algum professor que falou que a gente deve escrever mais, então está aqui, são as três obras do congresso da MLO. No primeiro, Larissa, a gente que é coautora de alguns desses livros, no primeiro eu escrevi sobre Convenção Internacional de Água de Lastro, a fiscalização de água de lastro aqui no Brasil, frente à Convenção da IMO. No segundo, isso aqui 2018, nós fizemos uma obra com vários autores também, é o volume 2, e aqui eu ofereci um artigo para falar sobre os terminais de uso privado. E o terceiro, foi no ano passado, nós temos aqui a nossa terceira obra, que ficou magnífica, com vários autores aqui, ó, Ingrid Zanella, tá aqui Larissa Cunningham, vários colegas, estão aqui todos os autores oferecendo vários artigos na área de Direito Marítimo e Comércio Exterior. Então, eu espero que a gente... Maria Cristina, sim, minha temos professora... a Maria Cristina também, Contígio, que está nos acompanhando na live. Temos também a doutora Ingrid Zanella, que também está nos acompanhando. Temos vários coautores aqui presentes na live. Agradeço a presença de todos. Espero que a gente possa realizar esse congresso esse ano. Se não, já fica aqui a sugestão novamente. Mas vamos lá, Lares. Vamos, só antes de mais nada, eu queria saber se tá tudo ok com a conexão, porque a Nájila deu uma falhadinha. Tá tudo certo? Tá todo mundo nos escutando, nos vendo, tudo certinho, pessoal? Deu falhou um pouquinho aqui, mas voltou. Uma falhadinha, Você tá me escutando bem? Eu também te escuto e te vejo um pouquinho fosca, mas dá para continuar. Então, eu vou começar com uma breve introdução, né, com relação à parte de infraestrutura portuária, porque o nosso tema, ele é a logística e a infraestrutura, né, diante do cenário do Covid-19. Porém, como é que a gente vai falar em infraestrutura se a gente não consegue entender o que é a logística e por que a infraestrutura ela é uma condição sine qua non para o amparo da logística, né? Então, a infraestrutura é aquilo que possibilita a logística. A logística, ela é como o comércio exterior se operacionaliza, né, diante do mundo todo. E também a infraestrutura portuária é quem beneficia, quem consegue viabilizar... Larissa, eu acredito que é na tua internet, ou a minha falhou, eu não sei se é na minha internet ou na sua. Agora eu estou te vendo perfeitamente, te escutando. Vocês estão me escutando? Tá, agora sim. Então, Deu perfeito. uma falhada, mas eu acho que dá para tocar. Então tá ótimo. Qualquer coisa o pessoal vai dando um retorno para nós. Então, a infraestrutura portuária, né, ela foi assim aprimorada por meio da nova Lei dos Portos e foram gerados diversos investimentos, né, por meio do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, para que essas obras portuárias elas fossem desenvolvidas no Brasil, né, não só por meio de investimentos, mas também por meio de arrendamentos portuários, porque os portos é onde a logística internacional se concretiza, né? Por meio da armazenagem, do transbordo da carga, dos multimodais, né? Então, os portos brasileiros é quem dão a sustentação para que a logística internacional se concretize no Brasil. E de forma assim bem sintética, o que eu posso contribuir nesse sentido para vocês? Que a logística, ela é uma palavra francesa e ela é quem direciona a carga no sentido de desenvolvimento, de
escoamento, de como é que eu posso falar isso de uma forma bem, bem objetiva para vocês? Operacional, né? Essa é a palavra. É a logística, ela operacionaliza o comércio de cargas e a infraestrutura portuária quem dá a sustentação para a concretização da logística internacional. Nájila, o que você poderia nos dizer com relação às atualizações, né, no setor de logística e de infraestrutura portuária com relação ao Covid? Então, Larissa, você estava falando aí, o setor de infraestrutura ele é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país. E aliado ao transporte, eles é que são os responsáveis pelo deslocamento de pessoas, de produtos, dos nossos alimentos, do subsídio para as farmácias, para tudo nós precisamos de uma malha de transporte, e principalmente de um sistema multimodal eficaz. Num país como o Brasil, de dimensões continentais imensas, nós ainda estamos debatendo já há alguns anos, há mais de uma década, sobre essa questão da dependência, da forte dependência no sistema rodoviário de transporte, né? Essa forte relação de dependência com o transporte rodoviário de cargas, ela vem sendo debatida de que forma que nós vamos incrementar cada vez mais a intermodalidade no nosso país, né? Que é a integração de todos os modais. E agora com o Covid, isso está se ampliando mais. Já estava em discussão cada vez maior depois da greve dos caminhoneiros. E aí nós começamos a ver uma urgência enorme em cada vez mais fomentar o sistema multimodal no Brasil. E aí, nos cursos, nas escolas de logística e infraestrutura, a gente vem falando disso já há muito tempo. Da necessidade da multimodalidade, da necessidade da intermodalidade, né? Da interligação entre os principais modais, nós não vamos transformar o Brasil num país ferroviário da noite para o dia, nem em 10, 15 anos. Isso aí, eu vejo muita gente apresentando esses projetos e vendendo nessas reuniões que eu participo, tanto do Congresso quanto nos demais intervenientes do comércio exterior, de que vamos vender um país de que daqui a alguns anos nós vamos ter uma matriz de transporte extremamente eficaz e eficiente. Não é assim. Eu sei que a gente tem que ser positivo, o povo brasileiro é bastante positivo, mas a gente tem que ser realista também. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A questão do comércio exterior, que você estava inclusive debatendo isso na tua última live, acho que foi na tua última live, não foi, Larissa? Foi. Que o Brasil, eu não sei se foi você ou se foi o Lenísio que comentaram que o Brasil não dá muita atenção, não presta muita atenção ao comércio exterior. Uhum. Não é nem que não presta muita... Pois ou é isso, ou é que nós não temos realmente uma infraestrutura forte o suficiente, um sistema de transportes eficaz o suficiente para fomentar o comércio exterior. O comércio exterior vai depender... Como é que 1% o Brasil corresponde a 1% somente do comércio exterior frente ao OMC, na Organização Mundial de Comércio. Nós temos 95% do nosso comércio exterior por via marítima, sendo que 1% fica ali o Brasil frente ao mundo em termos de comércio internacional. Então, para que a gente tenha um comércio, para que a gente tenha nossas importações e exportações fortalecidas, é necessário que a gente tenha um sistema multimodal eficaz. E aí eu trago o exemplo dos Estados Unidos com o Rio Mississippi, que é o grande catalisador, aquela hidrovia, ela é uma das grandes catalisadoras do sistema multimodal dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós temos 55 mil quilômetros de vias navegáveis. A gente fala muito de ferrovia, temos que fortalecer as ferrovias, mas... As próprias rodovias, na verdade, né, Nájila? Porque veja que é interessante essa questão, que não é só a gente, né? Eu estava mencionando sobre a questão do PAC, que esses investimentos são direcionados ao aperfeiçoamento portuário.
Contudo, se a gente analisar, o transporte marítimo ele é um dos maiores fomentadores do comércio exterior no Brasil, sim. Contudo, a gente tem também a questão do transporte rodoviário, porque ele não movimenta, ele movimenta também o comércio exterior, mas também o mercado interno. E muitas vezes ele acaba sendo entrando na questão da menos-valia, né? Porque nós temos, por mais que a gente tenha uma malha rodoviária de estradas pedagiadas e tudo, que já melhoraram muito do que já foram, porém, ainda assim, elas são muito deficitárias. Sim, é exatamente isso que você está falando. Nós somos dependentes das rodovias, no entanto, elas precisam ser incrementadas, no entanto, elas precisam ser fortalecidas, e é um investimento não só, a gente está falando muito nos corredores de logística relacionados às ferrovias, mas é um investimento em todos os modais, em todos os modais. Eu acompanho há alguns anos, quando eu trabalhava na ANTAC, um forte discurso para investir em vias interiores, em vias navegáveis, nos nossos rios. Nossa, 55 mil quilômetros de vias navegáveis e só 20% é utilizado no país, com essa dimensão de rios, com essa dimensão marítima. Então, é um investimento em todos os modais. Essa intermodalidade é o que eu coloco cada vez mais nas minhas aulas, nas palestras. Hoje a gente já não pode, e eu parabenizo a IMLO por isso, que hoje a gente já não pode mais falar de direito marítimo. Hoje nós falamos de transportes, hoje nós falamos do porta a porta, não de porto a porto. Transportes. Hoje se você não tem essa visão Exatamente. hoje em dia, a gente vai ficar para trás. A gente tem que ter essa visão macro de transporte, macro de logística, senão a gente vai ficar cada vez mais para trás. Veja que o próprio Lenísio, que entrou aqui na live, está fazendo um comentário nesse sentido. Ele está falando exatamente que falta da nossa pauta crônica de ferrovia, sem que nenhum governo dos últimos 50 anos se preocupasse seriamente. E é bem isso, Lenísio, a gente estava pontuando justamente essa questão, que se fala muito em investimentos ferroviários e rodoviários, mas a gente vê pouca atuação por parte governamental nesse sentido. Graças a Deus, com relação a portos, a gente viu, especialmente nesse último governo, um pouquinho nos anteriores, um certo cuidado com relação à infraestrutura portuária, mas não foi aquela situação de forma tão efetiva quanto necessita, né? Porque, afinal de contas, é o que foi dito até na live anterior, nós somos um país que nós não somos muito industrializados, então a gente necessita da importação para suprir as nossas deficiências internas. E com relação ao direito dos transportes, é exatamente isso. Hoje em dia, a gente vê um crescimento que, além do transporte marítimo, a gente vê um crescimento alarmante com relação ao transporte aéreo, né? Você vê que o transporte de cargas aéreas, ele cresce diuturnamente no Brasil. Exatamente. E isso, as agências reguladoras já aconteceu uma grande mudança no ano passado, quando as agências foram colocadas no escopo do Ministério de Infraestrutura, né? Então, eu acredito que essa união, essa interligação do setor regulatório, ele possa ser benéfico, sim. Existem algumas discussões que não, que quer cada um no seu lugar, mas essa interligação do setor, transporte aéreo, transporte marítimo, nessa umbrella, né, nessa. Eu tô te escutando, Nájila. Eu não te. Peraí que tá. Nájila, eu tô ouvindo dizer que tá mudo aqui. Nájila.
Não, parece que tá sem conexão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cair, vou cair, eu vou sair e volto contigo novamente, eu acho. Peraí, pessoal, ainda tá sem conexão ou não? Eu sim, mas eu quero ver o pessoal, parece que tá sem som. A Nájila tá sem som. Voltou? Ah, parece que voltou. Sem som. Agora todos conseguem me escutar? Oi, Larissa, consegue me escutar agora? Eu tive realmente um Sim, problema aqui, acho que perfeitamente. estava esquentando o telefone, mas voltou. Uhum. Então, nós falávamos com relação à questão do transporte ferroviário, rodoviário. Teve alguém até aqui que começou, que citou a questão de que se o Brasil investisse no transporte ferroviário, seria muito caro, né? Eu não tenho essa informação técnica para dizer para vocês, mas eu imagino que, como ele foi, né, desde a época, isso é achismo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso com nenhum embasamento técnico, é um mero achismo por conta de que na época na época do início da exploração do Brasil, foi um dos primeiros transportes depois do marítimo a ser realizado. Então, assim, vejam que eu imagino que, se for analisar, seria muitas vezes muito mais fácil você construir malhas ferroviárias que, ao meu ver, exigem muito menos manutenção do que, de repente, investir tanto em rodovias, perdão. Outra questão também que é que acaba sendo um transporte efetivo, especialmente no Brasil, pela quantidade de águas que nós temos, seria a cabotagem, né? Porque a cabotagem consegue dar conta desse transporte marítimo de forma interna dentro do Brasil. A chamada BR do mar, né, Nájila? Correto, Larissa. A questão da ferrovia, como eu estava falando, existe muita discussão de que nós não vamos nos transformar num país ferroviário daqui a 10, 15 anos. Isso aí é uma discussão. Eu tô falando um pouco disso, que eu já participei de várias reuniões que as pessoas começam a vender uma imagem do Brasil que não vai ser assim. Nós temos que ser positivos, mas vamos nos ater ao que está acontecendo no momento. O Ministério de Infraestrutura já vem tendo uma série de iniciativas de políticas de estimular a cabotagem. A alteração na Lei 9432 de 97, que é a nossa lei de navegação, está em andamento para que os profissionais, a ABAC, inclusive, está à frente disso, né, a Associação dos Armadores de Cabotagem, para aprimorar o ordenamento desse modal, o ordenamento jurídico desse modal e fomentar realmente a cabotagem aqui no nosso país. Para reduzir, uma das propostas é a redução dos custos logísticos, a otimização dos recursos públicos, ampliar a oferta e oferecer segurança para a participação de embarcações estrangeiras no transporte de cargas pela cabotagem brasileira. Isso aí é importante porque existe uma discussão com relação às embarcações estrangeiras que que são operadas por empresas, elas devem ser operadas por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil. Uma das grandes discussões da BR do Mar, que eu acompanho nos workshops e nas reuniões com as instituições, é a questão do bunker, do óleo do bunker, para que esse valor do combustível ele seja, que haja redução no valor, no preço do bunker, para que ele seja igual à navegação de longo curso. Tanto a cabotagem quanto a de longo curso sejam iguais. Só que isso tudo vai depender dos estados concordarem com a questão do ICMS. Então, isso aí está em andamento. Com o Covid, agora com a paralisação desses projetos, nós não sabemos ainda, né? Eu não posso dar um spoiler agora, a gente não sabe. Eu conversei até com o Dr. Mário Povia na semana retrasada sobre isso.
mas o que se tem é já uma proposta de ampliação da cabotagem no nosso país. Então, vamos aguardar o que está... De qualquer forma, já é uma política de incentivo à cabotagem, né? É Sim, uma forma com que o certeza. Ministério de Infraestrutura está encontrando também, já avisando, já por conta da greve dos caminhoneiros, agora está vindo a crise do Covid, nós já temos esse foi o assunto mais debatido desde o ano passado até aqui. O principal assunto na navegação brasileira é a BR do Mar. Com certeza, isso foi inclusive um tema muito abordado no Congresso Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, né, que foi realizado em Brasília, né, no ano passado. A BR do Mar foi um tópico muito tratado no Congresso, em razão até disso que a professora Eliane está falando, por conta de ser o transporte marítimo, ele acaba sendo um transporte muito seguro e muito economicamente viável, né? Nós temos algumas manifestações aqui no sentido de... deixa eu voltar aqui. O Eric concordou com aquilo que eu coloquei para vocês, no sentido de que no mundo todo surgiu antes o transporte rodoviário. Note que foi o Mauá o primeiro a investir e depois o Império não havia estradas, não havia veículos, né? Outra coisa que atrapalha a questão das bitolas, né? Que a professora Maria Contígio colocou aqui também. A professora Eliane está falando do marítimo e fluvial, né? Que são os mais econômicos, seguros e sustentáveis. O Lenísio coloca aqui a extensão territorial, teríamos que fazer uma concessão com a participação de empresas de outros países para que construíssem, explorassem por 30 a 50 anos o seu investimento. Daí o Pablo está colocando que é possível investimentos em ferrovias apenas com investimentos de iniciativa privada. Não sei se só com iniciativa privada, mas talvez... por meio de outorga e concessão, como acontece nos portos brasileiros, né? Na verdade, isso vai ter que ter a parceria com a iniciativa privada, sim. E o acompanhamento do poder público. Operacional atrapalharia muito para o ferroviário. A pós em Direito dos Transportes oferece a disciplina de ferroviário, com certeza, né? A pós de Direito dos Transportes, ela aborda todos os tipos de transporte, modal, aéreo, marítimo, rodoviário. Então, ela está bem completa nesse sentido. Se a China ouvir falarmos algo sobre necessidade de parceria para investimento em ferrovias, eles vão cair matando, vale a pena? Olha, na verdade, eu não sei. Como é a pergunta? Como é a pergunta, Larissa? A pergunta é o seguinte, Nájila. Se a China ouvir falarmos algo sobre necessidade de parceria para investimento em ferrovias, eles vão cair matando? Vale a pena? Eu acho que isso já acontece nos portos brasileiros. Aqui em Paranaguá, hoje, gestão portuária é por chineses. Mas, lógico, né, com relação ao terminal privado, né, ao TCP, ao Terminal de Cargas de Paranaguá. Mas eu acho que... Eu acredito que sim, gente. Um país de dimensões continentais como o nosso, por que não deixar esses investimentos privados? Acontece que, claro, devido à enorme insegurança jurídica que nós temos no país, nós somos um país que está lá no ranking dos menos confiáveis em matéria de investimento de transporte e logística no mundo. Isso aí foi uma pesquisa feita ano passado, todo ano eles fazem uma pesquisa. A Organização Mundial de Comércio. E o Brasil está lá no ranking de um dos menos confiáveis. Por quê? Nós não cumprimos o que se diz nos contratos de logística e as empresas privadas, as empresas estrangeiras, qual é a segurança que elas têm investido no nosso país hoje. Infelizmente é assim. Aí acontece uma crise como essa, acontece uma greve de caminhoneiro. O que se diz para o investidor estrangeiro? Qual é a segurança que ele tem? Toda hora se muda de marco regulatório, toda hora se muda um marco legal. Nós temos aí uma medida provisória, depois a gente entra nela, mas nós temos... A todo momento se tem uma alteração, e você faz um contrato com um investidor estrangeiro, depois de 2 meses você... Não, peraí, não é isso que eu queria, vamos restabelecer. Então, falar um pouquinho de ambiente. Agora, será porque o Brasil é totalmente diferente do resto do mundo? Nós somos muito mais sustentáveis e por isso, para tanto a legislação,
em comparação com outros países, de que em 1 ano, 2 anos, você já tem um licenciamento ambiental específico. Então, existe esse conflito já de muitos anos nessa questão de sustentabilidade e investimento em economia. A gente tem esse conflito e não consegue se resolver. Não, e não só então, isso, não é mas só só uma fazendo questão um de... parênteses, Sim, só fazendo um parênteses, explica para um estrangeiro os valores elevadíssimos que nós temos a título de custo Brasil. Explica para exatamente. ele que, né? Não é verdade? A gente tem essa situação muito demurrage, detention, taxas portuárias, né? Que muitas vezes são elevadas de forma abrupta, né? Armazenamento de um porto. Eu estava trabalhando num processo que eu consegui vislumbrar isso de forma muito efetiva. Santa Catarina, nós temos preços altíssimos de armazenagem. Paraná, nós temos outro. Sim. Rio de Janeiro, nós temos outro. Então, assim, tudo isso, para você explicar para um estrangeiro, é muito complexo. Exatamente, exatamente. Agora, se a China quer investir no nosso país, por que não? Se os Estados Unidos querem investir no nosso país, por que não? A gente tem que ter essa visão macro. Quem trabalha com comércio exterior tem que ter essa visão, gente, porque a gente cria muito idealismo aqui no país. Se cria muita política, se cria muito idealismo e a gente vai ficando cada vez para trás. Se eles querem fazer uma ferrovia, que os chineses estão com vários projetos, várias obras a serem construídas no Brasil. Tem obras que estão há 5, 6 anos passando por embargos, passando por uma série de restrições na justiça e não conseguem engrenar por conta da insegurança jurídica mesmo. Então, eu não acredito, os chineses vão tomar... Não, os chineses vão investir. Essa visão muito protecionista do mercado é que está deixando a gente para trás e está prejudicando a gente já há muitos anos. Eu estou nesse setor, depois que eu voltei para o Brasil, morei muito tempo fora, depois que eu voltei, estou há 15 anos trabalhando e todas as discussões são as mesmas. É insegurança jurídica, como Maria Cristina falou, é insegurança jurídica, é não confiabilidade, e assim, fica cada vez mais difícil. Como é que depois de uma crise como essa, nós já estávamos passando por esses gargalos de fechar investimentos, colocar a iniciativa privada frente das obras, frente dos investimentos. Então, depois dessa crise, a gente vai ter que se reinventar. Eu acho que, além de insegurança jurídica, a gente vai ter... A outra palavra é reinvenção. É se reinventar em todo o setor. É reinvenção cada vez mais no setor de transportes. Essa questão da interligação dos modais tem que ser levada cada vez mais a sério e urgente. E por fim, fomentar com tudo isso, fomentar mesmo o comércio exterior, que a gente depende disso. Além do vírus ter chegado da China, o ministro de Infraestrutura teve essa semana uma reunião pedindo ajuda da iniciativa privada para trazer as máscaras da China, né? Não sei se você acompanhou. Então, é isso aí, a parceria. Aqui o Luiz falando, explica para o estrangeiro o PIS e o COFINS, que incidem sobre faturamento e não sobre resultados. O que você acha, Laris? Você que trabalha com aduaneiro também, como é que Então, na verdade, assim, para eles é muito complexo, né? Porque, assim, a tributação, aonde que explica para ele como o nosso sistema de tributação ele é extremamente elevado, onde que está o fato gerador, entendeu? Para ele vai ser complexo, porque em muitos países, você que morou muitos anos fora do Brasil, vai poder até nos esclarecer no sentido de que lá... com relação a tributação, ela é relacionada ou à compra ou ao produto em si, né? Não existe essa malha tributária que nós sofremos. E outra coisa que foi pontuado aqui é a questão do custo Brasil novamente, pelo Vitor Barata, mas Vitor Barata, a gente já comentou com relação ao custo Brasil, né? A necessidade de explicar para os estrangeiros como é que a gente explica para eles, né, os valores elevados que nós temos de taxa portuária, de tributos, enfim, de uma série de implicações de custos, né? Custo frete, uma série de questões que incidem sobre o nosso sistema de transporte, né? Marítimo e fluvial.
Outra questão que foi colocada também foi pelo Eric: operar no navio no Brasil é muito complicado. É um dos lugares no mundo mais engessado, afugenta o investidor e precisa de uma revolução completa. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que, né, lógico, seria bom se o investimento ele viesse das próprias empresas brasileiras, mas negar que o empresário chinês faça investimentos no Brasil, eu entendo que isso é um benefício para todos nós. O Lenísio colocando aqui que nós temos um verdadeiro manicômio tributário. Manicômio tributário, eu acho que isso aí tem que ficar mesmo para um dos nossos vocabulários aqui do setor. É exatamente isso, essa reflexão que fazer, falar cada vez mais da necessidade dos investimentos e da parceria público-privada, que isso já vem sendo tratado, e hoje, com essa questão do Covid, o que fica mais evidente é o esforço também do Ministério de Infraestrutura de garantir o abastecimento e garantir o abastecimento, né? Evitar o desabastecimento e colocar os serviços essenciais estão na linha de frente, né, dos serviços essenciais. O Brasil não vai poder parar operacionalizando, né, para auxiliar o suprimento do país. Outra questão, Nájila, você, né, aproveitando esse gancho do Custo Brasil e também da questão do porto como serviço essencial, você poderia nos falar a respeito dessa medida provisória que buscou tratar sobre essa situação do Covid para o trabalhador portuário? Sim, a medida provisória 945. Ela é específica, uma resposta específica à pandemia que nós estamos vivendo, que é a do Covid. Inclusive, eu parabenizo a professora Ingrid Zanella, que ela fez um relatório fantástico e fez também uma apresentação aqui relatando os principais pontos. E eu acho que esse é o principal instrumento legal do momento do Covid, que essa medida provisória ela vai ter validade por 1 ano. Ela prevê um dos principais indenização com os trabalhadores que não puderem trabalhar. Você está me ouvindo, Larissa? Está falhando novamente? Tô ouvindo, sim. Tá escutando. Então, e existe também a vedação da escala presencial dos trabalhadores portuários, ficou instituída agora a realização da escala eletrônica. Então, isso foi um grande avanço, a escala eletrônica na atividade portuária, nos portos, para enfrentar a pandemia. A MP, um dos principais pontos, nós contribuímos também com o trabalho de Nájila, emendar a medida provisória. A Denise falou que começou a falhar. Estão escutando a gente, Denise? Está escutando a Nájila? Se vocês puderem dar um retorno para nós, porque eu ouço a Nájila perfeitamente. O Anderson falou que tá ok. Tá falhando. E agora? Agora sim. Então, maravilha. Pode prosseguir, Nájila, por favor. Você estava falando com relação à escala online, isso? A escala por... Deixa eu caminhar aqui, não sei se é a minha internet, já estão dizendo que áudio ok, Jorge Martins, áudio ok, Celino está vendo ok. Então, eu peguei os principais pontos aqui, Larissa, da medida provisória 945, ela, com relação ao Covid, ela é específica para a pandemia, para a atividade portuária, para os trabalhadores portuários, e ela estabelece as hipóteses em que o órgão gestor de mão de obra, agora estão ouvindo, tá certo, que o órgão gestor de mão de obra não poderá escalar trabalhador portuário avulso na ocorrência de todos os sintomas do Covid, né? Que é a tosse seca, a dor de garganta. Então, esse pessoal está sendo afastado. Uhum. Por ser grupo de risco, né? Por ser do grupo de risco, perfeitamente. E prevê também, enquanto persiste o impedimento de escalação,
o direito ao recebimento, isso aqui é importante, pelo trabalhador avulso, de indenização compensatória mensal. Isso aqui foi uma discussão também que nós tivemos com a equipe que trabalha junto à bancada do Senado, que trabalhou por trás da MP. E de onde que viria essa compensação para esses trabalhadores que estiverem afastados do trabalho portuário. A medida também, ela veta a escalação presencial de trabalhadores portuários, instituindo a realização da escala eletrônica. Isso aqui talvez seja um instrumento para continuar futuramente a escala eletrônica. E os portos que não... É o que eu estava falando, eu acho que falhou, mas os portos que não tinham essa escala eletrônica, alguns já faziam a escala eletrônica, e os que não faziam, que faziam a escala por meio... a escalação presencial, já não foram obrigados com essa medida provisória a adotar a escala eletrônica. Outra coisa, ela autoriza a cessão de uso especial de pátio sob a administração militar, a título gratuito, às pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte aéreo público nacionais a título precário durante o período do estado de calamidade pública. Então, essa medida, ela é específica para o momento em que nós estamos vivendo. Outra coisa importante da medida provisória é que, em caso de indisponibilidade do trabalhador portuário avulso, os operadores portuários, dependendo da demanda, eles podem fazer a contratação por tempo determinado para a realização das atividades de movimentação de carga. O doutor Rodrigo Bezerra está aqui acompanhando e está dizendo aqui no Itaqui já tínhamos a escala web funcionando bem. Então, ele trabalha com operador portuário no Porto do Itaqui e já acompanha também essa parte do trabalho portuário, dessa questão da escalação dos trabalhadores, e ainda mais na pandemia. Eu acho que isso aqui, a medida veio para trazer algumas reflexões que já estavam sendo feitas no passado. E por conta do Covid, o Congresso, depois você dá uma olhada como é que funciona a medida provisória no trâmite, ela reduz, por conta da pandemia, as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados decidiram reduzir de 120 dias, que é o normal da medida provisória, para 16 dias o prazo de validade das matérias. E não vai ter mais apreciação das comissões mistas. Essa regra vai valer para as MPs, que foram várias medidas provisórias. Eu estava até brincando com a professora Eliane, que a gente ia falar sobre a medida provisória do trabalho portuário. Ela falou, nossa, são várias medidas provisórias. Realmente, numa situação de emergência, é justamente esse instrumento que se pode usar. Aqui, ó, nós temos uma pergunta, Nájila, no sentido assim, ó. O Paulo perguntou, mas se não temos testes suficientes para constatar a doença, a MP não estaria criando um meio de recebimento indevido de indenização àqueles que venham a ter uma gripe, por exemplo? Como a MP trata isso? Então, essa MP, a regra da MP, ela fica valendo durante a vigência do estado de emergência. Uhum. Não se tem aí no parecer, na realidade, a gente está trabalhando com 15 em 15 dias, né? Existem as prorrogações do tempo de isolamento, está existindo essa questão da indenização, existe até uma discussão de que ela não seria de natureza indenizatória, seria de natureza humanitária, porque não é uma indenização. Claro, se você for um pouco jurídico, ela não é uma indenização, né, Larissa? Sim, o que eu ia colocar era fazer uma analogia que foi usada na live de direito aduaneiro, foi tratado por mim e pelo Lenísio, com relação às empresas que estão se beneficiando daquelas instruções normativas da Receita, com relação à suspensão dos créditos tributários, né? Para posterior pagamento, mandado de segurança, né? Então, assim, a medida provisória, a instrução normativa da Receita, os juízes estão partindo do pressuposto da boa-fé. Tem muitas empresas que não estão sendo prejudicadas com relação à crise nesse momento e não estão sendo agraciadas com essa situação, com essas medidas judiciais ou administrativas? Sim. Então, é muito complicado você querer que o governo vai partir na mesma linha. Ele vai partir
do pressuposto da boa-fé, do princípio da boa-fé, em que esses trabalhadores devam ser indenizados, né, por conta do que está estabelecido na medida provisória. Mas se posteriormente eles forem verificados que eles não tinham esse benefício, o governo está partindo do pressuposto da boa-fé, até porque não sei, a Nájila me corrija se eu estiver equivocada, mas eu entendo que existiria até sobre esses valores um caráter de repetibilidade, porque não é bem aquilo que a Nájila colocou. Ele não tem um caráter de coindenizatório, sim a título remuneratório, porque eles são trabalhadores e estão trabalhando. Rodrigo está complementando, o doutor Rodrigo Bezerra, ele trabalha também com um operador portuário no Porto do Itaqui. Ele está complementando aqui que não é interessante, ele está indo pela lógica, não é interessante para quem supostamente fingir ter uma doença, pois a indenização é de 50% da média recebida. Então é melhor trabalhar mesmo. Realmente um dos pontos da medida provisória da MP 945, ela diz o seguinte: o direito ao enquanto persiste o impedimento de escalação, o direito ao recebimento pelo trabalhador avulso de indenização compensatória mensal no valor correspondente a 50% sobre a média mensal recebida, considerados os valores recebidos pelo trabalhador por intermédio do órgão gestor de mão de obra entre 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. Ou seja, se você vai receber metade, vai fingir ter doença para receber, realmente é melhor trabalhar. Então, fica aí a reflexão. E que mais? Sobre a MP 945, eu acho que esses foram os principais pontos. A questão dos pátios da administração militar, a questão do ógmo, né, de não escalar os portuários que estejam com os sintomas. A questão da escalação presencial, que foi um avanço, inclusive, a questão que agora está sendo adotada a escala eletrônica, e a questão da indenização, que tem mais natureza de compensação humanitária, né, de 50% para aqueles trabalhadores para quem está se expondo ao risco, né? Para quem está encarando a situação do país como linha de frente, né? Da mesma forma que os médicos estão atendendo as pessoas, essas pessoas estão se expondo a risco, trabalhando para gerar suprimento para os cidadãos brasileiros. O Paulo coloca aqui: obrigado pelos esclarecimentos. O problema é que isso significa mais um custo para a iniciativa privada. O custo da questão tributária sai da própria carga tributária e não diretamente do privado. O trabalhador de terminal privado, se for afastado, como fica? Algo regula ou fica a critério do empregador? Os terminais de uso privado, eles têm um outro regime de trabalho. A gente essa MP é específico para o trabalhador portuário avulso. Agora, gente, é muita coisa que está acontecendo no país. Até eles no Congresso, estão discutindo de que forma vai haver essa indenização. Teve uma das pessoas que trabalham na bancada da comissão que está trabalhando nessa medida provisória, ela queria saber que existe um fundo dos marítimos que possa também contribuir com essa indenização. Outra discussão que nós tivemos hoje numa reunião com a Brasil Export foi de que não só um ente que deva arcar com todas as responsabilidades dessa pandemia. A autoridade portuária não pode sozinha arcar com todas a responsabilidade financeira dessa crise. Então, tem muita coisa ainda a ser discutida. Esses contratos, outra discussão que nós tivemos também na reunião de hoje foi como vai flexibilizar os contratos com os arrendatários, com os operadores portuários, como é que vai flexibilizar com relação aos prazos, como é que vai ficar com relação ao pagamento dos portuários, de onde vai se tirar esse dinheiro para essa indenização, para esse suposta indenização. Está muito recente, nós temos que aguardar como é que isso vai se desenrolar. O que nós temos em específico hoje é esse instrumento jurídico da MP 945. Sim, e até o nosso objetivo aqui, Nájila, foi trazer um pouquinho dos termos dessa medida provisória, que trata especificamente da situação dos trabalhadores portuários no tocante
a situação que se impera, né, de calamidade pública e do Covid. Mas nós somos afetados por uma série de questões em si, né? O tanto de transporte, de logística, houve... A a Maiana tá fazendo uma pergunta, como se preparar para o pós-pandemia. Isso aí outro tema de uma das reuniões que nós tivemos na semana passada. O ministro de Infraestrutura estava analisando como nós estamos nos preparando para não ter o desabastecimento, mas também como vai ser o pós-pandemia. Você tem que se preparar a longo prazo, de que forma nós vamos nos reestruturar. Isso está trazendo... ainda não se está no pico da crise. Vamos ver como é que vai ser maio, vamos ver como é que vai ser junho. E aqui, esse momento presente é o momento de se preparar para o pós-pandemia. Muita coisa vai acontecer, muitas empresas vão passar por dificuldades nunca imaginadas. E isso é uma das discussões que o ministro de Infraestrutura se propôs a trazer. Como se preparar para pós-crise. Com certeza. E isso vai refletir, impactar em todos os níveis da economia, né? Especialmente no nosso, porque é o que eu estava colocando. Por mais que os portos estejam funcionando por se tratar de serviços, né, essenciais, para manutenção até da população, a gente tem que ver que tem muitos que estão trabalhando com redução de pessoal, estão trabalhando home office, isso prejudica a celeridade da logística internacional e até nacional, que é o que acaba impactando na nossa economia também, porque assim como foi colocado na live anterior, a gente sobrevive, né? O comércio exterior, ele é o que fomenta a economia brasileira. E o comércio exterior só pode se fortalecer com uma infraestrutura e logística eficiente, com uma malha, um sistema de transportes interligados. Isso aí a gente vai ter que se preparar no pós-crise. O comércio exterior só pode caminhar dessa forma. Eu não vejo projetos de lei, políticas de incentivo. Tudo isso é para fortalecer as ferrovias. E tem que, como eu falei no início, investimento em todos os modais. Aproveitar as hidrovias, aproveitar essa onda agora de ferrovias, né, que está vindo muito forte. Existem algumas empresas que estão já dispostas a investir, existem os corredores logísticos. Eu mesma participo de um grupo, que é o grupo do Corredor Centro-Norte de Logística, e tem algumas empresas já se habilitando para fazer grandes investimentos para escoamento de carga pelos portos do Norte e do Nordeste, para desafogar os portos do Sul e do Sudeste. Então, é só dessa forma que a gente consegue fortalecer o Brasil no comércio internacional. Tem uma outra pergunta. Não, o Eric. No caso, antes do Eric, tá? Tem o Alexandre. O Alexandre pergunta, e o trabalhador... Já foi, do terminal isso já foi, verdade, agora é o Eric. Do caso de usar o fundo de marinha, não, o fundo de marinha mercante ele vai ser usado também, vai ser ampliado a questão do fundo de marinha mercante, mas para a BR do Mar. E para a MP 945, é esse que você está falando, é o Fundo de Ensino Profissional Marítimo, que está sendo cogitado, inclusive algumas instituições, alguns grupos que trabalham diretamente na atividade portuária, ofereceu essa sugestão à bancada parlamentar que está trabalhando na MP, de emendas à MP, que é colocar o Fundo de Ensino Profissional Marítimo. Tem o suficiente? Quem tem acesso a esse fundo para saber se tem isso? Precisa ser feito um estudo para saber se... As indenizações vão ser grandes, né? Tem muita gente que está afastada do trabalho portuário, então eu não vislumbro que o fundo seria o principal instrumento legal de indenização dessas pessoas, mas que ele está sendo contemplado na MP. Uhum. A professora Maria Contígio pergunta se o que está ajudando é a prorrogação dos contratos de concessão. Ela está falando que o que está ajudando é a prorrogação dos contratos de concessão. Exatamente, Maria Cristina. E ela que acompanha aí esse setor também, é a prorrogação de vários contratos. Vai ter que ter flexibilização no prazo, e porque agora tudo parou. Essa questão dos contratos foram paralisadas, das concessões foram paralisadas. Inclusive, já houve a sinalização do Ministério de Infraestrutura. O Alexandre coloca BR-163 e Arco Norte. Vão movimentar container?
Ah, isso aí a gente vai ter que aguardar, mas é o que vem sendo trabalhado assim, movimentar todo tipo de carga, inclusive viabilizar a questão dos contêineres. E aí se preparem os portos que têm armazenagem e movimentam contêiner. E a cabotagem também já está se habilitando para fazer essa movimentação, de ampliar cada vez mais a movimentação de contêiner pelos portos do país. Daí ele Mas o complementa, Alisson né? fala, Até até hoje hoje só só grana é grandes sólido. sólidos. Por Uhum. enquanto, sim. E o Eric, de novo, complexo, pois o Brasil carece de formação de mão de obra, com certeza. Até porque a mão de obra portuária ela é bem específica, né? Exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que, não sei se a Nájila quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que, né, isso era o que nós tínhamos para trazer para vocês, o sentido de contribuir, tanto com relação à logística, à infraestrutura portuária. Era isso, eu queria só agradecer a professora Eliane Octaviano pela oportunidade, ela vai realmente abrindo portas, ela traz para o público o que as pessoas falam, às vezes, né, é um setor muito fechado, mas hoje eu parabenizo a Emiló de estar trazendo não só o direito marítimo, já está começando a ficar para trás. Hoje a gente está trabalhando com multimodalismo, hoje a gente trabalha com uma visão macro de infraestrutura, uma visão macro de logística. Falamos um pouco, não dá para abordar porque é um tema tão amplo, existe muita coisa para falar de ferrovia, existe todas as subtipos, né, da parte ferroviária, da parte hidroviária. Eu participei quando eu trabalhava no ANTAC do acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná. Então, é um assunto muito vasto para utilizar, trazer esse transporte para as hidrovias, utilização mais eficaz das nossas hidrovias no país, que são muitos, 55 mil quilômetros, como eu havia dito no início, e uma costa com uma extensão magnífica que tem o Brasil. E agora a cabotagem já está sendo pensada com as alterações na Lei 9432, né, que é o projeto a política de estímulo à cabotagem, que é a ABR do mar. O Ministério de Infraestrutura, que está trazendo as agências reguladoras do setor de transporte, agora está todo mundo trabalhando, de fato. E é isso que nós temos que prestar atenção nesse setor, trazer cada vez mais, ver o potencial do Brasil. E falamos também da MP 945, falamos de trabalho portuário, acho que deu para aproveitar bastante, falar de comércio exterior. Com certeza. E esse é o nosso intuito, Larissa. É um prazer estar sempre conversando contigo. Espero que você esteja bem. Graças a Deus bem. Espero que você também. E espero que a gente possa continuar aí trabalhando na MLO, trabalhando aí na nossa advocacia, nas nossas consultorias e trabalhando com a sociedade, trazendo essa contribuição também, né? Informação. Acho que o mais importante é a gente fazer o uso das redes sociais, a maneira como a gente pode, online, estamos separados, estamos isolados, mas tem esses meios, graças a Deus, esses recursos para nos trazer juntos aí, ter uma comunicação mais eficaz sobre esse setor que move o nosso país. E não deixar esse isolamento também tão árduo para nós, né, Nájila? É um prazer, uma honra estar sempre contigo, seja em conversa, seja trabalhando. Agradeço, é uma honra, uma satisfação imensa. A professora Eliane, a Maritime Law Academy. Agradeço aos participantes, né, pela efetividade nas perguntas e né, nas contribuições que cada um fez. Agradeço de coração. Continuem acompanhando as lives, porque cada profissional que vem aqui tenta trazer um pouquinho mais de conhecimento e de debate para vocês. E um beijo grande a todos, uma ótima noite. Só um minuto, Larissa, para a professora Eliane. Quem quiser ter acesso aos livros dos últimos 3 anos, entra no site da MLO e aproveita. Tem muito material bom hoje, tem muita doutrina já de 5 anos para cá no setor. Ingressa lá no site da MLO e procura ter acesso a esse material que está muito bom. Sim, e para quem tiver interesse também, tem a pós de Direito de transportes, né? Tem a pós em Direito dos Transportes, sim. Temos em Curitiba, temos em Santos, temos em vários lugares do Brasil, até porque ela é método EAD. Então, quem tiver interesse pode entrar no site também da MLO, que lá tem todas
as informações. A professora Eliane está pedindo para a gente ter atenção com relação ao horário, já estamos encerrando e agradecendo a presença de todos. Uma satisfação imensa e uma boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.